da Jordânia tecem uma história de parceria única que vai além das relações diplomáticas tradicionais. Essa relação não é fruto do momento, mas sim resultado de uma longa história de proximidade política e cultural, baseada em laços religiosos, familiares e estratégicos sólidos. Desde a metade do século XX, quando ambos os países conquistaram sua independência, as famílias reais começaram a construir pontes de cooperação e entendimento que contribuíram para consolidar os pilares da paz e da estabilidade em duas regiões geograficamente diferentes, mas unidas por um mesmo espírito e causas comuns. Neste vídeo, levaremos vocês em uma viagem através de décadas de encontros e coordenação, revelando as dimensões dessa parceria, da política à economia, da cultura à segurança, para entendermos como essa relação traça as linhas do futuro entre duas capitais unidas por muito mais que uma amizade oficial. Portanto, fiquem conosco até o final e mostrem seu apoio, deixando um gostei no vídeo e se inscrevendo no canal para receber todas as novidades. As raízes das relações entre o Reino de Marrocos e o Reino Axemita da Jordânia remontam ao período posterior à independência de Marrocos, em 1956, quando os contornos dessa aproximação política e diplomática começaram a se consolidar gradualmente. Nessa fase, estabeleceu-se uma ligação oficial com a inauguração da primeira embaixada jordaniana em Rabat, em 1956. Um passo simbólico que marcou o início de um caminho de cooperação ampla e contínua entre os dois países. No âmbito das relações pessoais, os laços entre as duas famílias reais desempenharam um papel central no aprofundamento dessa cooperação, já que o rei Mohammed VI e o rei Abdullah II compartilham raízes genealógicas semelhantes, provenientes das antigas linhagens alauíta em Marrocos e Haxemita na Jordânia. Dessa forma, ambos compartilham tradições religiosas e humanitárias ricas, que reforçaram o sentimento de fraternidade e lealdade mútua. Essa ligação real não se limitou apenas ao caráter simbólico, mas teve reflexos práticos na natureza das relações entre os países. Os encontros e visitas recíprocas entre os reis de Marrocos e da Jordânia foram uma confirmação renovada do compromisso conjunto de trabalhar pelo interesse da nação árabe. Essas reuniões transcenderam o simples protocolo para se tornarem plataformas de coordenação de políticas e de discussão sobre questões regionais e internacionais de interesse comum. A relação entre Marrocos e Jordânia não foi apenas uma aliança passageira ou uma aproximação sentimental entre dois regimes monárquicos, mas, desde o início, constituiu uma matriz de posições decisivas que uniram os dois países nos momentos mais delicados da história árabe. No auge dos conflitos que marcaram o mundo árabe durante a segunda metade do século XX, Marrocos e Jordânia estiveram lado a lado na defesa das causas nacionais e da identidade árabe, reafirmando a unidade diante dos grandes desafios. Na Guerra de 1967, a voz de Marrocos não deixou de apoiar a Jordânia e a Palestina contra a ocupação israelense. O rei Hassan II enviou um batalhão marroquino para a frente oriental, no Vale do Jordão, num gesto que não foi apenas simbólico, mas representou um compromisso militar direto na defesa da terra árabe. Essa presença militar continua até hoje a ser altamente valorizada na memória jordaniana, sendo considerada prova da solidez da aliança real entre as duas capitais. A Cimeira de Rabat, em 1974, que decidiu reconhecer a Organização para a Libertação da Palestina como o único representante legítimo do povo palestino, também evidenciou a proximidade entre Marrocos e Jordânia, apesar de algumas divergências. O rei Hassan II desempenhou um papel conciliador ao conter o conflito entre a liderança da OLP e o rei Hussein, mantendo os laços entre ambos sem que a posição oficial resultasse em ruptura ou confronto.
um reflexo da habilidade política dos dois lados em gerir divergências com elevado espírito diplomático. Nos anos pós-Camp David, com a intensificação das divisões no sistema árabe, Marrocos e Jordânia mantiveram-se como mediadores equilibrados. Ambos rejeitaram romper com o consenso árabe, mas também evitaram entrar em blocos hostis, preferindo sempre aproximar pontos de vista e abrir canais de diálogo. Na crise do Golfo, de 1990 a 1991, apesar da complexidade das circunstâncias, Rabat e Amman não se deixaram arrastar para alianças extremas. Optaram por um discurso racional, cujo objetivo era preservar a segurança do Golfo e a unidade árabe, uma postura que rendeu aos dois países amplo respeito no cenário internacional. Nas décadas seguintes, especialmente com o advento das revoltas árabes, voltou a destacar-se a unidade de visão entre Marrocos e Jordânia. As duas capitais concordaram que a prioridade deveria ser a reforma gradual e a preservação da estabilidade, acima da lógica do caos, o que contribuiu para a resiliência de ambos os países em meio a um ambiente regional turbulento. As relações políticas e diplomáticas entre Marrocos e Jordânia caracterizam-se por um profundo nível de coordenação e uma continuidade no diálogo, tornando-se um modelo avançado de parceria árabe sólida. As visitas oficiais trocadas entre as lideranças dos dois países, ao mais alto nível, não foram meros atos protocolares, mas sim plataformas para reforçar o diálogo político e o entendimento estratégico sobre questões regionais cruciais. A visita do rei Abdullah II a Marrocos em 2017, durante a qual foi calorosamente recebido pelo rei Mohammed VI, representou um ponto de viragem que impulsionou a cooperação política a horizontes mais amplos. Nessa ocasião, foram partilhadas visões sobre questões sensíveis, como a causa palestina, que ocupa o centro da agenda árabe, além da discussão sobre crises regionais, como a situação na Síria e os desafios de segurança que afetam toda a região. Por sua vez, as visitas do rei Mohammed VI à Jordânia, em 2012, não foram simples visitas oficiais, mas sim uma clara expressão do desejo comum de consolidar uma parceria estratégica baseada na confiança e no entendimento mútuo. Essas visitas confirmaram que a relação entre os dois países vai além dos vínculos tradicionais, tornando-se uma parceria duradoura, fundada em interesses partilhados e numa visão unificada para o futuro da região. Um dos exemplos mais notáveis do apoio jordaniano a Marrocos foi a abertura do Consulado-Geral na cidade de El Aaiún, em 2020. Este gesto político e diplomático carregado de simbolismo reafirma o apoio firme da Jordânia à integridade territorial marroquina e reflete o seu compromisso político e diplomático em relação à questão do Saara, acrescentando uma nova dimensão às relações bilaterais. A cooperação econômica e comercial entre Marrocos e Jordânia constitui um dos eixos fundamentais das suas relações bilaterais. Apesar da existência de um sólido quadro jurídico, que inclui mais de 60 acordos e memorandos de entendimento que abrangem diversos setores, o volume das trocas comerciais ainda está aquém das ambições de ambas as partes. Em 2023, o valor das exportações de Marrocos para a Jordânia atingiu cerca de 29,5 milhões de dólares, enquanto as exportações da Jordânia para Marrocos alcançaram aproximadamente 56,8 milhões de dólares. Esses números refletem uma troca relativamente equilibrada, mas também evidenciam um grande potencial ainda não explorado. Essa cooperação abrange vários domínios, incluindo a indústria, a agricultura, a energia e o turismo, além de outros setores vitais que podem constituir uma base sólida para o fortalecimento do crescimento conjunto. Entre os dois países, realizam-se reuniões periódicas para coordenar esforços e discutir formas de ampliar parcerias entre os setores público e privado, incentivando a criação de alianças estratégicas que contribuam para o desenvolvimento econômico sustentável. Um dos principais instrumentos que apoiam essa cooperação é o Acordo de Agadir,
que reúne Marrocos, Jordânia e outros países árabes no âmbito de uma iniciativa para criar uma zona de livre comércio árabe-mediterrânica. Apesar do papel importante desempenhado por esse acordo, há uma necessidade urgente de atualizá-lo e desenvolvê-lo em consonância com as mudanças da economia global e com as inovações tecnológicas, de modo a permitir que ambos os países aproveitem as novas oportunidades oferecidas pelos mercados internacionais e pelas modernas redes de fornecimento. A cooperação cultural e educacional constitui um dos pilares fundamentais para o fortalecimento das relações entre Marrocos e Jordânia. Essa parceria manifesta-se na troca de programas acadêmicos e artísticos organizados regularmente entre Rabat e Amman, incluindo o intercâmbio de estudantes entre universidades e instituições de ensino dos dois países. Essa dinâmica abre oportunidades para os jovens aprenderem e adquirirem experiências em diferentes ambientes acadêmicos, ao mesmo tempo em que reforça suas capacidades intelectuais e culturais. Além do intercâmbio estudantil, realizam-se eventos culturais conjuntos, como exposições de arte, que refletem simultaneamente o patrimônio comum e a modernidade, noites de poesia, que destacam a criatividade literária de ambos os países, e festivais de música, que evidenciam a diversidade artística e aproximam os públicos. Essas iniciativas contribuem para a construção de pontes de entendimento e proximidade entre os povos marroquino e jordaniano, promovendo laços humanos para além das esferas políticas oficiais. As universidades e instituições educacionais marroquinas também recebem acadêmicos jordanianos para participarem em conferências e workshops, e o mesmo acontece no sentido inverso, criando assim um ambiente dinâmico de partilha de ideias e experiências. Dessa forma, a cooperação cultural e educacional funciona como uma ponte suave que fortalece os laços de fraternidade entre Marrocos e Jordânia, garantindo a sustentabilidade das relações através do investimento no capital humano do futuro, reforçando assim o sentimento de pertença comum e o respeito mútuo. A cooperação em matéria de segurança e defesa entre o Reino de Marrocos e o Reino Haxemita da Jordânia constitui um dos principais pilares das relações bilaterais, refletindo o entendimento mútuo e o compromisso partilhado no combate aos desafios de segurança regionais e internacionais. No âmbito do reforço dessa cooperação, as Forças Armadas de ambos os países participam regularmente em exercícios e manobras militares conjuntas, como os exercícios Leão Pronto, realizados anualmente na Jordânia. Esses exercícios estão entre os maiores da região, reunindo forças de vários países, incluindo os Estados Unidos e o Reino Unido, e têm como objetivo fortalecer a coordenação entre as forças participantes e promover a troca de experiências em diferentes áreas, como operações terrestres, aéreas e navais. Em 2024, por exemplo, Marrocos participou nestas manobras, destacando o seu compromisso em reforçar a cooperação militar com a Jordânia e com outros países parceiros. Além disso, a cooperação em segurança entre os dois países evidencia uma estreita coordenação no combate ao terrorismo e ao extremismo. Marrocos participa em fóruns internacionais de combate ao terrorismo, como o Fórum Global de Combate ao Terrorismo, onde partilha experiências e boas práticas com outros Estados-membros. O país também acolhe a Plataforma de Marrakech, uma iniciativa regional destinada a reforçar a cooperação entre países africanos na luta contra o terrorismo, consolidando o papel do reino na promoção da segurança regional. Por sua parte, a Jordânia atribui grande importância à cooperação em segurança e defesa, sendo considerada um parceiro estratégico dos Estados Unidos no combate ao terrorismo. As Forças Armadas jordanianas participam em exercícios e manobras conjuntas com outros países, fortalecendo as suas capacidades militares e promovendo a troca de experiências. Além disso, a Jordânia integra iniciativas regionais contra o terrorismo. As relações políticas entre o Reino de Marrocos e o Reino Haxemita da Jordânia caracterizam-se por uma coordenação contínua,
e uma clara convergência de posições em relação às questões árabes e internacionais, sobretudo a causa palestina, que constitui um eixo central das políticas externas de ambos os países. Ambos sublinham a necessidade da criação de um Estado palestino independente, soberano, com Jerusalém Oriental como sua capital, com base nas resoluções das Nações Unidas e na Iniciativa de Paz Árabe. Nesse contexto, a Jordânia desempenha um papel fundamental ao preservar a custódia haxemita sobre os locais sagrados islâmicos e cristãos em Jerusalém, enquanto Marrocos preside o Comitê de Jerusalém na Organização de Cooperação Islâmica, refletindo uma cooperação complementar para proteger a Cidade Santa e preservar o seu valor religioso e político. Esse alinhamento ficou evidente em várias declarações conjuntas, entre as quais a emitida durante a visita do rei Mohammed VI à Jordânia em 2019, que reafirmou o compromisso com a solução de dois estados e o respeito pelas resoluções da ONU, além da necessidade de encontrar uma solução permanente para a questão dos refugiados palestinos. Em 2020, o Plano de Paz norte-americano, conhecido como Acordo do Século, constituiu um verdadeiro teste a essas posições, ao propor medidas controversas, como a divisão dos territórios palestinos, a anexação de partes da Cisjordânia por Israel e planos de deslocamento da população palestina. Tanto Marrocos quanto a Jordânia rejeitaram categoricamente o plano. Rabat condenou-o firmemente, reafirmando o seu apoio inabalável aos direitos palestinos e rejeitando qualquer ação unilateral que alterasse o estatuto legal e histórico de Jerusalém ocupada. O ministro dos Negócios Estrangeiros de Marrocos, Nasser Bourita, declarou que a posição de Marrocos em relação à causa palestina é firme e apoia a resolução do conflito com base na legitimidade internacional. Por sua vez, Amman considerou o plano uma traição à causa palestina e uma ameaça à paz regional, com o rei Abdullah II insistindo na defesa contínua dos direitos palestinos e na proteção dos locais sagrados, sublinhando que a custódia haxemita sobre Jerusalém não é passível de negociação. A região voltou a conhecer uma escalada perigosa após a operação Dilúvio de Al-Aqsa, lançada pelo Hamas em 7 de outubro de 2023, que desencadeou confrontos intensos entre palestinos e israelenses e agravou a crise humanitária em Gaza, com uma vaga massiva de deslocados. Nesse contexto, Marrocos e Jordânia expressaram o seu apoio total aos direitos palestinos, pedindo o fim imediato da escalada, a proteção dos civis e a busca de uma solução política abrangente que garanta a criação de um Estado palestino independente com Jerusalém como capital. Jordânia, um plano para reassentar os refugiados palestinos de Gaza, no Egito e na Jordânia, considerando o território um local devastado após os bombardeamentos. Essa proposta foi rejeitada de forma categórica por Marrocos e Jordânia, que reafirmaram a sua oposição a qualquer plano que viole os direitos legítimos dos palestinos ou contribua para o seu deslocamento forçado. O ministro dos Negócios Estrangeiros de Marrocos, Nasser Bourita, reiterou a posição firme de Rabat em apoiar o povo palestino e em recusar medidas unilaterais. Já o ministro dos Negócios Estrangeiros da Jordânia, Ayman Safadi, destacou o compromisso do seu país em manter os palestinos enraizados na sua terra e rejeitar o deslocamento, assegurando que a Jordânia continuará a defender os seus direitos e a sua custódia sobre os locais sagrados em Jerusalém. Marrocos e Jordânia alinharam-se à posição do Egito, liderado pelo presidente Abdel Fattah al-Sisi, que também rejeitou o plano de deslocamento, afirmando em declarações oficiais que o seu país não participará em cometer uma injustiça contra os palestinos e que tal medida seria insustentável, dadas as suas repercussões para a segurança nacional egípcia e árabe. O Egito também testemunhou protestos populares contra o plano, enquanto outros países árabes emitiram declarações conjuntas, rejeitando qualquer tentativa de deslocar os palestinos, reafirmando que a solução está na criação de um Estado palestino independente, conforme a solução de dois Estados.
E, em conclusão, a relação entre Marrocos e a Jordânia constitui um modelo único de cooperação árabe baseado numa história comum e numa profunda compreensão política. Esta parceria, que une as famílias reais e a coordenação contínua, reflete a capacidade de ambos os países de superar desafios e reforçar os seus interesses comuns num ambiente regional complexo. E assim, chegamos ao final do vídeo de hoje. Não percam a oportunidade de acompanhar todas as novidades, inscrevendo-se no canal e ativando o sino de notificações para receberem sempre o que há de novo.